Gostei lá da participação das pessoas quando falam dessas crianças, já que o assunto aqui é criança, que cresce, aquela coisa toda, e a gente observou as pessoas comentando sobre isso, essa questão das crianças hoje, elas saberem realmente tudo que acontece. Exatamente. Muita gente pensa, não, mas é criança, não está sabendo de nada, é inocente e tal, mas não é bem assim não, né, Fernando? De maneira nenhuma, viu, Faria? Igual nós estávamos falando lá na quinta-feira, as crianças, elas já nascem sabendo que vão encontrar dificuldades. Esse tipo de dificuldade que estão passando hoje, no dia de hoje. É um pai complicado, uma mãe meio complicada, você está entendendo? Então os pais, eles não podem ficar escondendo dos filhos determinadas coisas, achando que os filhos não vão entender. Então a gente chama a atenção muito dos pais que ficam discutindo problema financeiro, problema de relacionamento na frente dos seus filhos, achando que o filho lá tem 1, 2 anos de idade e não está entendendo. E eles estão captando tudo. Está captando tudo, eles estão entendendo tudo, tá certo? E aquilo fica armazenado também. Fica, né? armazenada. Então, por exemplo, tem uma psicanalista, ela era médica também, a Melanie Klein. Ela era austríaca, ela estudou muito essa questão das crianças. Isso na década de 40, década de 50, viu, Faria? E ela já falava isso, para os pais terem cuidado. Porque ela dizia o seguinte, que as crianças são como esponjas. Elas vão absorvendo tudo que os pais falam e aquilo ali vai entrando no inconsciente das crianças. Então os pais têm que fazer o seguinte, tem que poupar as crianças de ficar essas discussões bestas na frente dos filhos. Se quer falar alguma besteira, vai para dentro do quarto, tá certo? Mas nunca na frente dos filhos. Evitar, tá certo? E igual nós estamos falando também, Faria, são esses pais que ficam querendo manter o relacionamento, o casamento que já não existe mais, achando que aquilo ali vai agradar os filhos. Agrada de jeito nenhum, tá? Às vezes é muito mais sadio para as crianças, para a mente das crianças, para a psique das crianças, que os pais separem. Cada um vai para um lado, numa boa, sem brigas. Por quê? Porque evita essa hipocrisia que a criança tem que ficar vivenciando no dia a dia. Quando os pais querem manter o relacionamento e manter as aparências desse relacionamento. Essa criança crescendo, ela pode ter sérios problemas com relação a isso? Com certeza, Faria, com certeza. Aquele trauma de relacionamento com os pais. E aquilo ali vai quando a criança entra na adolescência, entrando na fase adulta, ela vai começar a ter as distorções daquela educação. Aquilo lá vai começar a refletir na vida adulta dela. Então são pessoas com distúrbio de comportamento, são pessoas que não sabem escolher o parceiro, escolhem parceiros tóxicos para poder infernizar a vida deles. Então uma série de coisas, viu, Fábio? Fernando, e no caso então dos pais que têm que bater as asas, deixar os filhos saírem para o mundo, como que as pessoas devem se preparar para esse novo na vida delas? É o seguinte, os pais, quando eles se casam, os cônjuges, eles têm que procurar entender o seguinte, que filho não é para eles. O filho é um irmão que está nascendo, a gente tem que considerar dessa forma, filho como irmão. E não ficar falando meu filho, minha filha, não, meu irmão, minha irmã. Porque na realidade os filhos são filhos de Deus, acima de tudo. Então os pais têm que procurar pôr isso na cabeça, que eles têm uma responsabilidade muito grande, Faria, de encaminhar aqueles filhos para uma vida normal, para uma vida tranquila, preparar os filhos, dar aos filhos uma educação para que eles possam ter sucesso na sua vida adulta. Então é muito importante os pais não criarem os filhos para si próprios, não ficar jogando expectativa, minha felicidade depende do meu filho, isso depende do filho, não. Às vezes responsabilizá-los pela tristeza dos pais. Exatamente, porque o filho, ele tem que ser criado para isso, para bater asa, viu, Faria? Eles são igual passarinho. Você vê que na natureza, os animais, depois que desmamam os filhotinhos, eles já fazem o filhote para o mundo. Procurar a própria comida, é isso que tem que ser. É o ciclo natural da vida. É o ciclo natural. E o ser humano atualmente, ele está quebrando essa naturalidade desse ciclo natural da vida, querendo fazer com que os filhos fiquem dependentes deles. Quer dizer, os pais, na realidade, muitos deles estão criando filhos aleijados mentalmente, emocionalmente aleijados, tá? Que é culpa muitas vezes dos pais. Com certeza. Bom,